Boa noite, pessoal. É com muito prazer que estamos hoje reunidos para darmos continuidade ao primeiro seminário de estudos afro-brasileiros e indígenas do semiárido paraibano. É um evento promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Princesa Isabel, por meio do projeto de extensão Tecendo a Construção do NEABI em Princesa Isabel, em parcerias com os projetos A Literatura em que me enxergo e A Literatura que Liberta. O objetivo é promover encontros de reflexão para o conhecimento e valorização da história dos povos africanos, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena e da diversidade na construção histórica e cultural do semiárido paraibano. Este ano, o evento tem como tema Identidade e Territorialidade, a fim de discutir como os processos de identidade e de territorialidade exercem influência sobre a sobrevivência das comunidades de remanescentes quilombolas ou as comunidades indígenas. Então, o tema, como a gente essa é a terceira live, então o tema de hoje vai ser ética ambiental. Então, dentro desse tema geral, que seria identidade e territorialidade. Então, para continuarmos, vou apresentar para vocês os nossos palestrantes de hoje, o Everaldo Barbosa, Fernanda Moreira e Rafaele Moraes, que vão estar com a gente no debate hoje, durante essas horas que passarmos juntos. Então, de início, eu queria dizer aos palestrantes que cada um tem 15 minutos para falar. E, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a formação e a atuação desses profissionais que irão estar com a gente hoje. Então, a Rafaela Moraes, ela é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela tem mestrado em Engenharia Civil e Ambiental, também pela Universidade Federal de Campina Grande, cuja área de concentração é Engenharia de Recursos Hídricos e Sanitária. A atuação de Rafaela tem atuado na área de gestão ambiental, gestão de resíduos de recursos hídricos, tratamento de águas residuais e saneamento rural. Atualmente, ela presta serviço no Centro de Capacitação Agrocomunitário, CCA, onde atua na área de educação contextualizada para a convivência com o semiárido e agricultura familiar agroecológica. E também é extensionista voluntária do Núcleo de Extensão Centro de Assessoria Comunitária a Tecnologias de Utilidades Sociais, CAPTOS, vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Princesa Isabel. A nossa colega Fernanda Moreira, ela é graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Ciências Ambientais, também pela mesma universidade. Atualmente é professora EBTT do IFPB, Campus Princesa Isabel. E, por último, não menos importante, Everaldo Barbosa, educador e presidente da Associação de Remanescentes Quilombola da Cavalhada. Então, para dar continuidade ao nosso trabalho, de hoje, nós vamos falar um pouco sobre ética ambiental, que vem a ser ética ambiental. E, para começar, eu gostaria de início, citar para vocês as palavras do cacique Searo ao governo dos Estados Unidos, que tentava comprar as terras desse cacique, as terras da sua tribo. Essas palavras são de 1854, e ele diz: o homem branco deve tratar os animais desta terra como irmãos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família.
há uma lição em tudo. Então, desse modo, se observa que há um apelo para a valorização não somente do individualismo, mas também do todo. Se olharmos do ponto de vista da ética, é um conceito, o conceito de ética é um conceito pessoal e racional. Ele depende da racionalidade do ser humano. Então, ele questiona a ética, ela é questionadora e tenta entender os valores morais de uma sociedade. Cabe aqui dizer que ética, por trabalhar com o intelecto, reflete sobre o que das coisas. Então, o porquê das coisas. Então, o porquê trabalhar o meio ambiente, já que é o nosso tema. Então, ele faz a pergunta da ética, ela é logo reflexiva. Por que trabalhar com isso? Então, vai se diferenciar um pouco da moral, porque a moral trabalha com a pergunta, temos que fazer. Então, temos que fazer leis, temos que fazer normas, temos que criar valores. Agora, a gente tem que ter em mente que todos esses conceitos, eles são historicamente construídos. Então, principalmente a moral vai depender de onde você está e o tempo que você vive. Porque a forma como as pessoas se comportam, como uma sociedade se comporta, os valores dela só diz respeito a cada uma das sociedades que a gente tiver dentro desse rol de perguntas. Então, para começarmos, né, a gente vai começar com o Everaldo, e aí Everaldo vai trazer algumas reflexões, né, e questionamentos sobre a comunidade ao qual ele faz parte, que é a Cavalhada. E gostaria de perguntar, Everaldo, quais as reflexões que você tem a nos trazer hoje? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? E a gente possa contribuir nesse debate com o nosso desenvolvimento para ao longo das nossas vidas. Kiara, é um prazer ter esse bate-papo direto com você aí. Assim, a gente não tem muita aproximação ainda no dia a dia, mas estamos bem ligados por esse processo de professor à distância, digamos assim, estudando nesse esquema. Então, pessoal, falando da Cavalhada, eu primeiro quero dizer que é uma satisfação muito grande representar a comunidade num evento tão grandioso quanto está sendo esses seminários. E para refletir dentro desse tema, principalmente da questão da ética ambiental a partir do nosso território. Vou trazer alguns trabalhos que a gente desenvolveu, algumas atividades que a gente vem tentando realizar e que estamos tendo alguns empecilhos para ver como é que a gente pode estar melhorando o nosso território e garantindo uma ética ambiental de qualidade. Acho que esse é o grande X da questão. Quando, em 2015, eu entrei na graduação Gestão Ambiental, no IFPB, em Princesa, e eu comecei a questionar os professores e também me questionar como que eu poderia estar resolvendo os problemas daqueles que estão ao meu redor, daquela região, que muitos problemas eu via, tanto na estética ambiental, como também no desenvolvimento das ações que poderiam vir a trazer ações concretas para o desenvolvimento das famílias que ali residem. Então, comecei então a fazer alguns questionamentos e consegui alguns professores para desenvolver algumas parcerias, todas elas no campo da extensão, que acredito eu que é o principal pilar de uma instituição federal, por exemplo, porque eu acho que a extensão resolve muito mais problema do que os outros pilares, na minha concepção. Então, juntamente com a professora Adriele, a gente começou a trabalhar um projeto que está de novo, voltou agora à literatura em que me enxergo, e que dentro dele a gente viu muitos problemas e muitas soluções. E aí, passando esse primeiro momento, a gente começou a trabalhar outros projetos, que foi com a professora Fernanda, que já não é mais do campo, é outra Fernanda, não é essa que está com a gente aqui agora. E com ela a gente trabalhou primeiro a sensibilização da comunidade, para que as pessoas pudessem primeiro entender que existe um problema, quando não há uma destinação correta dos resíduos, por exemplo.
Depois que a gente trabalhou todo esse processo de sensibilização, a gente realizou outros projetos, um tentando fazer a coleta seletiva na comunidade, porque a questão dos resíduos molhados já tem destino para a criação de caprinos, ovinos e de galinha, que já é uma prática da comunidade. Então, não teria esse problema. O problema seria com o lixo seco, com o resíduo seco, que a gente não tem a coleta, o município não faz a coleta na zona rural, e a gente não tem para onde fazer isso, como fazer isso. Então, muitas famílias, por inexperiência, ou por desconhecer, ou por não ver como um problema, jogava a céu aberto, algumas queimam, e por aí a gente foi conscientizando as pessoas, mas a gente não tem ainda um destino correto. Então, melhorou muito, mas ainda tem um problema. Aí a gente pensou, como não conseguimos fazer parceria com o município para que o município pudesse pegar esses resíduos, pelo menos a cada 10 dias, a gente montou um projeto, deu pronto, só seria execução, mas isso não aconteceu. Pensamos, então, uma implantação de uma cooperativa de catadores na comunidade, para ver como era que a gente poderia estar dando um destino, reutilizando esses materiais e vendo como poderia ser feito. Também não conseguimos a execução porque faltou a parceria com o poder público, de fato. Então, a gente continuou fazendo outros trabalhos e nesses meios termos eu fui vendo outras parcerias, outras formas de estar tentando mitigar essas problemáticas que a gente vem vendo. Diminuiu bastante já a questão dos resíduos expostos, muitas famílias já não fazem mais essas práticas, já estão assim, digamos que com a sementinha plantada para ter esse cuidado com o território, que é o tema central desse nosso seminário. Aí a gente pensou o seguinte, como resolver? Então, nós estamos dentro desses projetos todos, uma das linhas é trabalhar o turismo rural. Aí uma das perguntas que surgiu, como que eu vou levar um turista para visitar uma comunidade e ao entrar na comunidade ou começando a passear por ela, vai ter resíduo exposto, algumas coisas que não vai ser bonito para nós e que vai ser desagradável esteticamente. Então, pensamos o seguinte, vamos trabalhar mais uma vez a questão da consciência das pessoas, porque, de fato, o que precisa é uma educação que volte para trabalhar. Eu sempre digo, a educação básica deveria ter a educação ambiental como na matriz curricular. E eu acho que nenhuma das reformas fazem isso, ou pelo menos ainda não vi. Então, quando a gente chega na graduação, chega ainda sem ter muito conhecimento nesse sentido. E nessas perspectivas todas, a gente vem trabalhando essas questões, mas terminamos esbarrando no destino. Porque se a prefeitura fizesse parceria, por exemplo, a gente poderia coletar e a cada 10, uma vez por semana, alguns dias, a prefeitura pegaria esses resíduos e a gente não teria problema nenhum. Então, nós estamos pensando como que podemos resolver essas questões. Trago isso já como pergunta para que vocês que aí tenham mais conhecimento que eu no ramo, possam talvez me ajudar a tentar mitigar essas ações de forma que a gente não precise de parceiros externos, porque a gente não está tendo essas parcerias no momento. Para realizar o turismo, o ecoturismo, como a gente está fazendo a formação na comunidade, a gente precisa resolver essas questões. Em uma das trilhas, por exemplo, a gente refez esses dias para verificar e percebemos muitos restos, por exemplo, de vidro, algumas sacolas. Então, tudo isso a gente tem que retirar da comunidade para poder reorganizar esses trabalhos e poder gerar renda futuramente, mas principalmente por dar o incentivo às pessoas para perceberem que o território tem que ser zelado por quem nele está. Não adianta a gente fazer uma exposição assim grandiosa num momento como esse, por exemplo, se não resolver esses problemas. Então, nossa luta toda é nesse sentido. Paralelo a isso, eu consegui já com uma parceria com o Centro Sabiá, que tem um escritório aqui em Triunfo, e eles estão realizando 10 sistemas de reuso na comunidade de Águas Cinza, que já está dando uma outra visibilidade e um outro incentivo às pessoas para poder começar também a ter essa dimensão do ambiente como um todo.
Então, nesse caso, a gente está reutilizando as águas das pias, das cozinhas e do banheiro, do banho, para fazer irrigação e montar um quintal produtivo que seja agradável, que seja montado esteticamente bonito, mas que garanta a sustentação alimentar daquela família. Então, tem algumas ações que a gente vem desenvolvendo, mas a questão da educação ambiental, principalmente com foco na destinação correta dos resíduos, é um dos principais agravantes que a gente encontra hoje, por dois motivos. Pessoas que ainda não compreendem isso, para estar fazendo para não estar jogando a céu aberto, por exemplo, e também porque a gente junta colhe esse material e não tem como dar destino de forma correta, porque não tem uma contrapartida de quem deveria fazer isso. Então, eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade que tive de estar com vocês, de estar dialogando com vocês aqui, dizendo que gostaria de saber, de ver como que a gente pode estar melhorando esses levantamentos, esses questionamentos, de forma que a gente possa estar resolvendo sem ter intervenção externa no momento. E agradeço e estou aberto para a gente fazer o que tiver de ser feito daqui por diante. Muito obrigado, professora, e a todos. Muito obrigada, Everaldo, por sua exposição, né? E antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir aos participantes que colocassem seu nome completo nos comentários, né? Colocasse a cidade e o estado de onde você está participando. Então, com relação à frequência, né, deve ser acompanhado pelo menos 3 lives do evento, mais o sarau, e deverá incluir nessa mensagem, como eu já falei, o nome completo, a cidade, o estado de onde está assistindo a live, para registrarmos a presença de vocês. Então, para darmos continuidade, né, eu gostaria de falar, né, porque nós estamos vivendo ainda sobre um paradigma cartesiano. Então, no paradigma cartesiano, ele se pauta em 3 ideias. Então, as ideias é o dualismo, né, separa sociedade e natureza. Um outro é o antropocentrismo. Então, o homem como ser superior, central nas relações, e as outras espécies ficando em segundo plano, né? Então, aqui, né, o tema da ética ambiental, ela vem para falar da necessidade de se ver o todo, e não somente o homem. Então, por último, a ideia cartesiana de reducionismo. Então, a ideia de reducionismo, ela reduziu a natureza a partes. Então, a gente estuda partes da natureza. Então, o conhecimento da natureza é todo fragmentado. E aí a gente se pauta em cima dessas 3 ideias cartesianas que fizeram valer as suas ideias no século XVII, com a Revolução Científica. E ainda hoje a gente tem em mente essa divisão do antropocentrismo, o homem como centro, então o individualismo do homem, e não pensar no todo. Então, para darmos continuidade a essa segunda parte da nossa live, gostaria de chamar a professora Fernanda, para que pudesse falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da ética ambiental. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Chiara, todo mundo que está assistindo, né? É um prazer estar aqui e aproveitando, assim, essa fala da professora Chiara, pensando nesses dualismos todos, nesse reducionismo, eu vou trazer um pouco para vocês sobre tentar fazer com que a gente reflita e construa um novo olhar sobre o meio ambiente, sobre a relação que nós temos com esse meio. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente começar a conversar. Acho que entrou aí, só esperar aqui para ver. Bom, então, continuando nessa questão de ética ambiental e comunidades negras,
vou trazer aqui para vocês alguns pontos que eu considero importantes. A professora Chiara fala de toda essa construção que se tem, e é um grande marco, porque antes a gente tinha essa questão da natureza de uma forma, e há aqui um ponto de ruptura, muito que começa e tem o ápice com a Revolução Industrial, onde a gente vê uma degradação ambiental extremamente acelerada. A gente percebe que, a partir desse momento, desse ponto de ruptura, o homem começa a enxergar esse meio ambiente apenas como uma parte acessória do desenvolvimento. A gente tem a terra, que é tão preciosa para essas comunidades, para a gente como um todo, tratada como mercadoria. E aí, no fim, eu vou refletir com vocês um pouco de como a gente pode fazer essa relação, interligar terras e comunidades negras. Então, pensando nessa questão da Revolução Industrial, como a professora Chiara pontuou, a gente tem um ponto em que o homem começa a se enxergar como o centro do universo, onde tudo vai girar ao redor dele. E isso é muito interessante, porque é como se todos os outros seres que habitassem fossem menos importantes. Traz uma falácia de superioridade do ser humano que não converge com a realidade. Então, a partir desse momento, a gente já começa com o antropocentrismo, essa mudança de relação com o meio ambiente, onde a gente tem um grande ápice com a questão da Revolução Industrial, onde a gente começa, de fato, a perceber uma degradação ambiental extremamente acelerada, como a gente está vendo aqui na foto, com poluição atmosférica, poluição das águas, do solo, e isso tudo ganhando uma velocidade atômica, que a Terra, o meio ambiente, não consegue acompanhar. E nesse trajeto de pensar essas questões, eu achei, inclusive, um cordel muito interessante, que o autor é o Assis Coimbra, onde ele trata da marcha da humanidade à degradação da natureza. Então, eu juntei aqui 2 versos, 2 estrofes, que eu acho que ela diz muito sobre isso, sobre o que a gente começou a vivenciar quando a gente tem esse ponto de ruptura do antropocentrismo e da Revolução Industrial. Então, ele diz que o homem constrói cidades, achando-se inteligente, mas lhe faltou o preparo de projetar mais à frente. E assim, ele não viu que foi dele que partiu a degradação presente. Nós temos efeito estufa, que provoca o tal El Niño, e com eles, furacões, trazendo redemoinho. Logo assim, vão destruindo o que tem pelo caminho. Então, a gente vê que o homem se constrói como o centro das relações, como um ser superior, e ignora completamente tudo que está à volta, inclusive o meio ambiente. Então, é nesse momento que a gente tem essa ruptura, a gente passa a perceber de uma maneira muito cristalina essa questão do meio ambiente como uma parte acessória, onde você vê um crescimento vertiginoso, tanto da população, das cidades, e isso vai afetando o meio ambiente. A gente vê altos índices de extinção de espécies, aumento de efeito estufa, poluição exagerada, e o próprio homem ele vai nessa ânsia de querer ocupar e pensar esse meio ambiente como uma parte acessória, e não consegue, de fato, pensar em como ele pode integrar, como ele pode se sentir parte desse todo e o que ele pode fazer para melhorar essas relações.
E não menos importante, quando a gente pensa nessa questão de meio ambiente, de degradação ambiental, é muito importante a gente não perder de vista a instituição da terra como mercadoria. O que eu quero dizer? É que quando a gente tem um modo de produção capitalista, ela acentua tudo que a gente viu desde aquele momento de ruptura do antropocentrismo e começa a precificar coisas que não têm preço. Como Polanyi dizia, né, é que a questão da terra como uma mercadoria fictícia. Então, a partir do momento que você começa a precificar essa terra, você exclui populações que, de fato, estão ali, que têm uma outra relação, que, por meio desse modo de produção capitalista, de como o sistema funciona, acaba se afastando daquilo que elas têm com a terra, e isso é comum e recorrente em todo e qualquer lugar, seja aqui no sertão da Paraíba, com as comunidades quilombolas, seja na Amazônia, quando a gente fala de comunidades ribeirinhas. Então, essas populações, elas são engolidas pelo sistema, grande parte pela indústrias de monocultura, principalmente o agronegócio, que a gente vê que é uma coisa desenfreada que está ocorrendo, e com isso torna a terra uma mercadoria e retira e suprime esse direito que essas populações têm ao meio ambiente. E mais do que retirar esse direito, acabam rompendo com muitas formas de como essas comunidades se enxergam dentro do meio e como elas travam essas relações. Então, por exemplo, a gente vê muito claro na fala do Everaldo que foi se perdendo. A própria comunidade, como ele diz, não consegue ter essa sensibilização de como fazer essa relação mais próxima com o meio ambiente, com a terra. Então, aí fica o questionamento, e vendo, né, essa imagem, que eu achei ela assim, bem ilustrativa para essa questão, que é isso, o meio ambiente é direito de todos, a terra é direito realmente de todos, se no momento que a gente tem comunidades que travam uma relação de se enxergar dentro desse meio ambiente, dessa terra, sendo expulsas em detrimento do capital, será que, de fato, há um meio ambiente garantido para todos? É realmente um direito, como a própria Constituição preconiza? Então, dado esses pontos, e pensando nessa questão de você ter todo um processo de precificar a terra, de você ter pontos de ruptura com o homem como centro de tudo, ele se achar superior ao meio ambiente, vem a questão vem a reflexão de como que a gente pode, de fato, ligar e fortalecer essas comunidades no local onde elas estão. E aí, eu acredito que é muito numa questão baseada na troca. Como na troca? Eu sempre digo e converso que, enquanto a gente estiver vivendo sobre um modo de produção capitalista, é muito difícil a gente conseguir, de fato, alcançar uma ética ambiental, um meio ambiente como direito para todos, porque o capital vem e consegue passar como um trator por cima de tudo. Mas eu acredito que é possível cada um de nós traçarmos algumas mudanças e de pouquinho em pouquinho a gente consegue, de fato, fazer alguma coisa e avançar.
Então, pensando nisso tudo, e aí eu queria também trazer para vocês que estão nos assistindo, para a gente pensar como é que a gente consegue repensar e melhorar a nossa relação com o meio ambiente e buscar uma ética ambiental dentro de bases capitalistas. Então, eu inicio aqui com breves atitudes, com algumas questões que a gente pode já incorporar dentro do nosso dia a dia, e a Rafaele, ela vai trazer coisas mais práticas, que inclusive é com que ela atua. Então, eu acho que primordial e o principal, e antes de qualquer coisa, nós, seres humanos, a gente precisa se entender como parte desse sistema. A gente não pode continuar enxergando o meio ambiente como ilimitado, que ele só vai prover recursos. A gente precisa integrar tanto a gente quanto esse meio ambiente, quanto essa natureza. E entender, e nos entender enquanto parte desse sistema, que a gente está sujeito a sofrer todos os reflexos da degradação ambiental. Provas disso nós temos imensas, por exemplo, né? A própria pandemia que a gente está passando agora é muito em função da gente enxergar esse meio ambiente como parte acessória e desmatar desenfreadamente, alterar todo um ciclo de vida, de biodiversidade, e isso vem e vai impactar a gente. Então, eu acho que é primordial a gente se entender como parte desse sistema e buscar formas de tentar equilibrar, de mudar a relação que a gente tem dentro desse sistema com o meio ambiente. E aí, para isso, eu acho que é muito importante a gente ter, de fato, ações de valorização, seja do meio ambiente, da gente se enxergar nesse sistema. E aí, como o próprio Everaldo citou, eu acredito que a educação ambiental, principalmente na educação básica para crianças, tem um poder imenso. E outra coisa que eu acredito que para a gente começar, né, isso são pequenas atitudes que eu entendo como um começo, para a gente startar essa nossa grande mudança. Seria a questão dos 3 R's, que é muito ligado à geração de resíduos, que seria a gente reduzir o que a gente está consumindo, reutilizar e, se possível, tentar praticar a reciclagem, encaminhando esses resíduos para que eles possam ser reciclados e reinseridos dentro do sistema produtivo. Então, aqui eu encerro a minha fala e era basicamente isso que eu tinha para trazer como vocês. É basicamente a gente pensar, né, refletir sobre essa questão de ter o meio ambiente como parte fundamental das nossas vidas, não apenas como parte acessória, e começar a pensar em pequenas mudanças que eu individualmente consigo fazer, são viáveis de serem implantadas, e aí eu gosto de pensar no exercício da gente pensar na nossa casa. Eu acho que já é um início de laboratório. O que eu posso fazer de diferente e mudar na minha casa para contribuir com com todas essas questões. Obrigada, professora Fernanda. E para a gente dar continuidade, né, eu gostaria de pedir ao pessoal que colocasse o nome completo, né, de onde está falando, a cidade e o estado, para nós termos o controle da frequência. Então, para complementar o que Fernanda havia falado, né, eu gostaria de falar uma citação de Daniela Vasconcelos Gomes, que ela diz: a ética sempre esteve voltada para os problemas da existência humana.
Mas, no contexto atual, é preciso voltar para a inter-relação com o planeta. Então, uma ética voltada a um relacionamento equilibrado entre natureza e ser humano. Que é isso que a gente percebe, que a gente ainda está com passos de formiga à procura de uma nova representação sobre a sociedade, né? Nós estamos em processo de construção de uma nova forma de ver a nossa sociedade. Então, e quebrar paradigmas, né, Chiara? Exatamente. Que é assim, fundamental e urgente. Então, o tema, quando fala ética ambiental, né, ética tem esse sentido de individual, de pessoal. Então, o que é que eu estou fazendo? Quais as reflexões que eu faço sobre o meu ambiente? Quais as perguntas que eu faço tentando refletir sobre os problemas ambientais? Então, um pouco que eu faço é algo que pode... Já é alguma coisa que vai... Pelo menos a sementinha está sendo plantada para que a gente consiga, de fato, exatamente alcançar. Por que eu falo isso? Então, porque no início do século XX, né, havia-se muito a discussão sobre saneamento do ponto de vista higienista. E aí os debates começaram, agora os debates vêm de vários pontos. Não só da escola, da classe médica, da classe de advogados, de todos os lados. Esses discursos vão convergir e acabar moldando uma nova representação sobre a nossa realidade. Então, é preciso a gente convergir esses discursos e, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo trazer essa mudança de paradigma que a gente deseja, né? E aí, essa mudança de paradigma que a gente deseja também perpassa por uma certa mudança na forma de exploração do capitalismo. Então, ele tem que dar uma freada. Então, ou ele muda, ou ele se adapta a um novo momento ao qual estamos vivendo. Então, por quê? Porque tudo que a gente produz, tudo que de tecnologia que a gente tem, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a degradação ambiental aumenta. E se tem mais degradação ambiental, é preciso barrar o nosso consumo. Então, é preciso que a gente ganhe consciência. Esse é uma consciência ética, né? Uma consciência ética. Para darmos continuidade, gostaria de chamar a nossa palestrante, Rafaela, para dar continuidade ao debate. Boa noite, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite para estar aqui participando desse evento e dizer que eu estou muito honrada também de estar representando o CCA. Eu faço, como a professora falou, né, eu faço parte da equipe técnica do Centro de Capacitação Agrocomunitária, e é uma honra estar representando aqui as irmãs missionárias carmelitas, que são que coordenam, né, esse projeto. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação e vou falar um pouco para vocês sobre o trabalho do CCA dentro das comunidades quilombolas aqui da região, e falar um pouco, tentar resumir, né, como é que é feito esse trabalho. Como a professora falou, e também o Everaldo, como a professora Fernanda bem acentuou, a dificuldade de se fazer essa mudança, né, essa transformação de atitudes. A educação ambiental, ela é difícil de ser implantada na prática. Então, vou mostrar um pouco como o CCA vem trabalhando a educação ambiental nas comunidades quilombolas. Só um minutinho aqui para eu colocar a apresentação, certo? Então, o CCA, para quem não conhece, então, vocês já devem ter visto as irmãs aqui, né, na outra live, na live anterior, mas para quem não conhece a entidade CCA, que é uma organização não governamental, que trabalha aqui na região de Princesa Isabel há muitos anos com a comunidade, com as famílias do campo, né? Ela tem como missão contribuir para a melhoria de vida dessas famílias, através do fortalecimento da agricultura familiar, a organização das comunidades, tudo dentro do processo de convivência com o semiárido. E aí é onde é que entra essa percepção, né, ambiental que o CCA sempre teve com relação à forma de que
há esse relacionamento do humano, né, a relação homem-natureza, ela há essa percepção de que precisa ter essa transformação social e que a educação é imprescindível, a ferramenta, é a estratégia imprescindível para que a gente consiga promover essa consciência. Só que esse processo de conseguir fazer com que as pessoas mudem sua consciência, né, a questão da ética, como as professoras falaram até agora, é muito essa questão de mudar a forma que eu vejo valores que vão estabelecer a forma que eu me relaciono com a natureza. Então, é preciso ter um trabalho contínuo, e eu coloquei aqui, sim, o CCA trabalha, já ia passando, trabalha com 3 comunidades quilombolas aqui da região, 2 são comunidades no estado da Paraíba, que é a comunidade Domingos Ferreira e a Livramento, que é em São José de Princesa e Tavares, e também uma comunidade quilombola no estado do Pernambuco, que é no sítio Gia. E aí, essa educação ambiental, como eu falei, ela é trabalhada pelo CCA nas comunidades quilombolas rurais aqui, de uma forma interligada. E eu acho que dá para entender um pouco de como foi implantado essa educação ambiental a partir de ações em conjunto, articuladas. Então, a estratégia utilizada, principal, que conseguiu promover essa educação ambiental, é a articulação de grupos e organizações comunitárias, como as associações, a parceria com as escolas das comunidades. Então, o CCA, além das comunidades quilombolas, trabalha em outras comunidades rurais de Princesa, dentro das escolas do campo. E o CCA também buscou formar novos grupos, como um grupo de jovens para atuar diretamente dentro da sua comunidade, o grupo de quintais produtivos, como eu vou mostrar um pouco lá na frente, umas fotos para vocês verem como aconteceu. O CCA também trabalha junto a uma rede de educação contextualizada da Serra do Teixeira, junto com outras entidades, né, organizações que têm, né, esse mesmo objetivo, né, de começar esse trabalho de conscientização, mas dando para as pessoas as ferramentas de como elas vão mudar, né, como a professora falou, dentro desse sistema de produção, sistema de desenvolvimento, é muito difícil a gente conseguir essa mudança de consciência, essa mudança de atitude. E dentro das comunidades quilombolas, toda essa percepção, ela tem que estar sempre conciliada, né, com a luta por equidade social e também dos direitos territoriais. Então, realmente, é um processo complicado e que tem que ser contínuo, né? O Everaldo pergunta como a gente consegue dar andamento nessas atividades. É isso, é persistindo, buscando parceiros, sim, eu sei que realmente é complicado, mas essa união, essa articulação faz com que as pessoas comecem a perceber, né, que há necessidade de uma mudança. Né? E outro ponto é a abordagem que o CCA faz das vários temas, várias questões ambientais, através de diferentes tipos de atividades, como a exibição de filmes, a fabricação de artesanato, com materiais provenientes da caatinga, então mostrando sempre o valor que a natureza tem, não só para a nossa utilidade, mas o valor por ela mesma, né? Que ela precisa ter esse valor. Então, aqui tem algumas imagens das formações, né, que são executadas no CCA, que foram ao longo de vários anos sendo realizadas, um processo contínuo, primeiro encontros de formações para conhecer as comunidades, então o CCA, a equipe do CCA ia com formações até as comunidades, convidar as famílias para participar, né, desses encontros de formação e começar a incentivar,
dando essas informações, porque as pessoas precisam ter mais informações, porque a maioria das pessoas não tem ainda a consciência de como o sistema de desenvolvimento, como o sistema de produção é insustentável ainda. As pessoas não veem nas suas atitudes tem um impacto negativo para o seu ambiente próximo, vamos dizer assim, e depois ter essa consciência mais ampla. Então, o processo de formação do CCA, com a questão da educação ambiental, das questões ambientais, o processo da educação foi usando várias ferramentas, né, essas formações, incluindo em várias etapas e para vários públicos, tanto para as famílias, quanto para as crianças dentro das escolas do campo, e todos dentro do contexto de convivência com o semiárido, utilizando da agroecologia, né, pois essas famílias, a maioria das famílias do campo vivem da agricultura familiar, estão buscando sempre o fortalecimento dessa prática. Então, uma estratégia essencial que o CCA utilizou nas comunidades quilombolas para começar a fazer essa troca de conhecimento e de atitudes foi a partir da criação dos quintais produtivos. E essa estratégia ela foi utilizada também para ajudar as famílias no enfrentamento do período de estiagem que ocorreu, né, nesses últimos anos. Então, tanto para auxiliar as famílias, como também para começar essa transição para a agroecologia, que é um conceito novo, que tem todo um arcabouço que vai dar a essas famílias a condição de produzir com mais harmonia e começar essa mudança de atitudes. Então, as famílias eram convidadas a participar de formações e aí conhecer as práticas agroecológicas e transformar o entorno da sua casa em quintais, em espaços produtivos, né? E todas as formações das famílias que se comprometeram a participar desse grupo, elas foram recebendo de acordo com tudo que a agroecologia, né, preconiza. E isso foi envolvendo cada vez mais as pessoas. Então, o CCA, dentro desse contexto de convivência de semiárido, foi fazendo formações sobre conservação do solo, mostrando a importância da biodiversidade, né, fazendo também aquele resgate das plantas medicinais, né, junto também com o trabalho do resgate histórico e cultural das comunidades quilombolas. Foi trabalhado muito o uso racional e reaproveitamento da água, que é preconizado também na agroecologia, e desenvolvendo formações e projetos com outras entidades, como o IFPB, para o desenvolvimento, né, de algumas tecnologias sociais que eu vou mostrar para vocês mais adiante. O Círculo de Bananeiras, por exemplo, foi uma formação dentro desse contexto da transição para a agroecologia, mostrando como uma alternativa de reaproveitamento das águas cinzas no entorno da casa, para utilizar na produção, né, de um alimento, que seria a bananeira, que é uma tecnologia muito simples e amplamente utilizada. Outra tecnologia, dentro do contexto dos quintais produtivos, dentro do contexto de convivência com semiárido, foi a formação sobre os filtros de águas cinzas, que foi implantado na propriedade coletiva, né, na propriedade do CCA, e as famílias foram participar da formação e também participar da construção dessas tecnologias, né. Outra tecnologia que foi utilizada para formação, para conscientização da população rural sobre o impacto negativo das águas, dos dejetos, né, do vaso sanitário, foi a fossa ecológica, desenvolvida junto com o IFPB, campus de Princesa Isabel. E aí essa fossa, ela veio, né, num projeto e conciliou, né, junto com o trabalho das irmãs nas comunidades,
para que a gente pudesse mostrar realmente às pessoas que com tecnologias simples, tecnologias que elas já conheciam, como a cisterna de placas, usar essa forma de construção para construir uma fossa que não fosse permitir mais a contaminação dos seus mananciais de água. Outra atividade que foi amplamente utilizada pelo CCA nas comunidades, tanto escolares como quilombolas, foi as ações dentro das escolas de educação ambiental, na tentativa de promover, né, esse conhecimento da educação, né, contextualizada, tanto formações para os professores, como formações junto com os alunos e construções práticas de tecnologias que os alunos pudessem, né, ser multiplicadores desse conhecimento nas suas casas, nas suas comunidades. Então, foram construídas diferentes tecnologias junto às crianças, a criação de hortas, a criação de viveiros de mudas, e tudo mostrando a importância de se ter esse conhecimento, né, de quais são as plantas da região, quais são as plantas medicinais que nós podemos usar. A produção de mudas também foi essa produção de mudas envolveu outro projeto, né, com a revitalização da mata ciliar, então a produção de mudas junto às escolas, como também a ação junto à comunidade para a preservação dos seus mananciais, as oficinas sobre mata ciliar, como eu falei, foram desenvolvidas voltadas, né, para as crianças e adolescentes dentro da escola do campo. E dentro das formações de educação contextualizada, né, que vai levar toda a particularidade do campo para dentro da escola, ela foi trabalhada junto aos professores em formações anuais e também em rede, né, com outras instituições. Outra ação, outra estratégia muito importante para que a população do campo conseguisse visualizar e ter essa percepção melhor e começar a ter uma consciência melhor de como funciona a agroecologia, por exemplo, ou de alguma outra entidade onde as tecnologias estão sendo utilizadas, foi os intercâmbios e as visitas pedagógicas. Porque essa visualização, no começo, sempre é bem mais difícil das pessoas mudarem seus hábitos, quando você tem um desconhecido. Então, essas visitas proporcionaram uma boa parte dessa conscientização e levando esse conhecimento, fazendo essa troca, né, de saberes, de tecnologias, levando de volta e sendo aplicado nas comunidades. E a partir dessa aplicação, né, das pessoas na comunidade, também eram feitos intercâmbios da comunidade escolar, crianças e professores, para as famílias do campo, para que também os professores tivessem essa percepção de onde está sendo trabalhado, né, onde eles estão inseridos. Aqui são intercâmbios também, umas imagens do intercâmbio dos jovens das comunidades em uma entidade, que é o CERTA, que é do Serviço de Tecnologias Alternativas, né, de convivência com semiárido. As visitas pedagógicas também aos quintais produtivos das famílias, que são acompanhadas durante um período, né, pelo CCA, após a implantação, e também para orientação para o uso de defensivos, e também manter, né, esse contato com as pessoas e fazendo essa troca, né, de saberes entre os vizinhos, entre as comunidades escolares, nas comunidades quilombolas, de uma comunidade quilombola para outra também. E hoje, comunidades, famílias, né, que participaram desse projeto da implantação, né, participaram do grupo de quintais produtivos, hoje produzem, né, em torno da sua casa e vendem o excedente, né, tendo aí também uma ajuda na renda da família.
Esse é um quintal produtivo na comunidade quilombola da GIA, que também ainda está sendo utilizado, né, produzido. E um projeto também que fez com que se intensificasse as formações com relação à preservação dos recursos hídricos foi o projeto de apoio situacional Água Direito de Todos, que foi ampliado para as comunidades quilombolas, e que esse projeto, ele também teve toda a questão de conscientização de como as atitudes da população, né, dos moradores, influenciam diretamente na manutenção, né, desses recursos hídricos, como, por exemplo, o desmatamento, as queimadas. Então, a formação sobre essa degradação dos recursos hídricos foi mais intensificada, e também dando para eles as informações de como preservar os seus recursos, tanto na comunidade do Livramento, como nas outras comunidades rurais também. Então, é isso que eu queria, não sei se ficou muito longo, quero pedir desculpa se ficou, mas essa é um resumo, porque a ação do CCA nas comunidades rurais, ela é bem mais ampla, e eu trouxe só algumas das ações, das estratégias, né, para contribuir para essa formação, essa transformação, né, da socioambiental nas comunidades quilombolas. Muito obrigado, Rafael. Muito boa a discussão, né, principalmente nessa parte da educação, né, porque se houver um olhar para a educação, né, ela pode mudar muita coisa. Então, que educação a gente quer? Uma educação para alienar ou uma educação para emancipar? Né? Como diria Marx, quero uma educação para emancipar as pessoas, que elas se vejam no processo, né? E elas percebam, a partir de sua classe social, as mudanças que têm que ser feitas. Seria muito bom se em cada cidade do Brasil tivesse um CCA, né, para fazer esse tipo de trabalho, porque enquanto os nossos governantes, seja municipal ou estadual, não colocam uma disciplina como educação ambiental, que é de suma importância dentro das escolas, né, teríamos um CCA fazendo esse trabalho, essas parcerias dentro das escolas, porque a educação, ela é pensada, né, para transmitir as tradições de um grupo, né, para transmitir os valores que esse grupo quer passar. Então, a partir do momento que a educação passou a ser tomada por um grupo específico, então, a gente aprende o que esse grupo específico que está dentro do Estado quer que a gente aprenda. Então, por que não há educação ambiental? Porque não é do interesse do capital que tem educação ambiental. Então, são iniciativas essas, como a do CCA, que trazem uma renovação, que traz uma possibilidade de mudança, de pouquinho em pouquinho, a mudança para o futuro que a gente quer, né? Porque se não houver pessoas empenhadas com isso, a gente vai continuar na mesma, alienados. E os problemas da nossa região, né, no semiárido, as famílias, os familiares enfrentam uma série de outros problemas. As comunidades quilombolas enfrentam uma série de outros problemas. Então, como trabalhar essa mudança de consciência, essa mudança para a pessoa perceber que o desenvolvimento, o tipo de sistema produtivo que ela usa não é sustentável, ela é insustentável. Como mostrar para essa pessoa, dentro dessas dificuldades, que ela precisa ter uma transformação, mas só que ela não consegue visualizar essa melhoria. Então, aos poucos, trabalhando de forma articulada, com vários grupos diferentes, crianças, adolescentes, as famílias, envolvendo os professores nesse contexto, vai aos pouquinhos, né, começando a ter uma mudança. E aí tem para falar, né, tem a questão dos resíduos sólidos na zona rural também, que é uma problemática muito complicada, como o Everaldo trouxe para a gente, mas realmente aos poucos é que vai vir essa mudança.
eu acho que esse debate ele ainda é muito recente, né? Porque só se percebeu, né, efetivamente, que a natureza é limitada, os debates vão começar na década de 60 e de 70. Né? Então, desde o começo da Revolução Industrial no século XVIII, somente no final do século XX é que vai se ter uma percepção mais clara de que os recursos naturais não são ilimitados. Eles vão chegar a um ponto, se continuar esse consumismo exagerado, essa produção enorme, então, se continuar do jeito que está, ela vai chegar a um fim, e aí quem tiver sobre a Terra que vai sofrer as consequências nesse momento, né? Uma coisa sobre os resíduos sólidos que eu sempre falo é que, assim, por exemplo, os engenheiros ambientais, eles sempre estão voltados ao pensamento de resolver o problema depois que ele já aconteceu, ou seja, aonde eu vou colocar todo o resíduo da cidade, vou construir o aterro sanitário, vou fazer toda essa questão, mas a questão da reciclagem fala, mas no Brasil, poucos tipos de resíduos são reciclados. Então, o caminho, no meu modo de ver, é a redução do consumo desse tipo de material. Então, se no contexto, né, do nosso país, vamos dizer assim, de forma bem geral, a solução seria a redução do consumo, porque a redução da produção, né, de lixo. Porque a solução de onde colocar o lixo, de como reciclar, os tipos de materiais são extremamente variados. Então, eu foco na redução do consumo, na redução da produção de resíduos sólidos. Um consumo mais consciente, né, Rafa, também, assim, da preferência por coisas que a gente sabe que a gente vai poder reutilizar, que vão agredir menos o meio ambiente, e ganhar, de fato, essa consciência para romper com com o que está posto. Eu acho que o homem, quando Nietzsche diz que o homem ele se tornou Deus, né? Ele matou Deus, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que matou Deus porque o homem passou a criar. Então, durante a Revolução Industrial, ele passou a criar todo tipo de tecnologia, cada uma mais aperfeiçoada do que a outra. E aí, porque anteriormente o que a gente tinha era que Deus criou o mundo e criou todas as criaturas. Só que o homem, quando se colocou como criador, ele se colocou fora do mundo. É como se ele estivesse fora e aquele espaço ao qual a gente chama de casa é para ser consumido, é para ser devastado, é para ser devorado, como aqueles desenhos que vinham aqui, um monte de gafanhotos e como toda uma plantação. Aqueles somos nós mesmos, que a criança já está aprendendo desde criança que nós somos aquilo. Nós devoramos tudo, né? Uma coisa também que sempre, nessa discussão, né, de valor da natureza, como é tão, até a discussão sobre isso, ela é antropocêntrica. Porque quando vem o conceito de desenvolvimento sustentável, você diz, para manter... para garantir para as futuras gerações, para nós e para as futuras, ou seja, para garantir para o homem, não para... Ou seja, como se a natureza não tivesse seu valor por ela mesma. O valor é reduzido a meramente uma coisa, né? Como bem Chiara falou no início. Aqui tem uma pergunta, né, para o Everaldo, o Hélio Branca. Ele está perguntando, o Everaldo da Cavalada, do ponto de vista ambiental, qual seria o maior problema hoje enfrentado pela comunidade? Então, na minha concepção, o que a gente precisa ter, de fato, é um local para destino. Não tem como a gente resolver os problemas se nós não tivermos a consciência de levar a um lugar onde vai ter o destino, se não vai ser o destino correto, mas vai ser menos ruim que jogar a céu aberto ou que deixar exposto na comunidade, por exemplo. Então, a gente tem essa dificuldade. Ou queimar, que é o que a gente faz mais, porque nas nossas condições é o menos ruim. Eu não sei se é o menos ruim, eu acredito que seja pela questão da localização, mas a gente precisaria muito desse suporte. Aí, quando eu digo a gente, eu não falo nem só a Cavalhada, mas a zona rural toda
de Flores, de Princesa, de toda a nossa região, não tem coleta seletiva. A maioria das fossas são fossas sépticas comuns, então todos os resíduos estão ali poluindo. A maioria da água é de poços artesianos ou de barragens, que vai ali já está de uma certa forma contaminada, porque tudo está ali no entorno. Então, assim, a questão da educação, de fato, é o caminho para resolver todos os problemas, mas a gente precisa ter um destino, ter um local para colocar o que a gente não pode reciclar. Se a gente tivesse condição de reutilizar, perfeito. Acho que é por aí. Essa questão de incinerar o lixo, né? Esse foi um debate do início do século XX, que as cidades, quando começaram a pensar na questão do lixo, eles começaram a comprar incineradores para eliminar e produzir energia também a partir do que se produzia com a queima desse lixo. Mas você perceba que é uma ideia do começo do século XX e nós estamos no século XXI, vendo que isso não está dando certo e as pessoas continuam utilizando essa mesma técnica. Efeito estufa, isso vai aumentar enormemente com as queimadas. O efeito estufa, ele sempre existiu, mas só que com a Revolução Industrial e com o capitalismo, com a produção exagerada, ele acelerou enormemente o efeito estufa. Então, a gente está indo para o abismo o mais rápido possível, do jeito que vai, né? Estamos esperando. Vocês podem fazer perguntas, gente, que as meninas e o rapaz aqui, o Everaldo, está pronto para responder na medida do possível os questionamentos de todos. E aí, a gente tem que perceber que a mudança não só é de atitude, né? É uma mudança no sistema educacional, é uma mudança no sistema econômico, então eles estão todos interligados. Então, o campo social só vai haver uma mudança mais efetiva se os outros aparatos sociais estiverem em comunhão, pensando conjuntamente, né, para essa mudança. Enquanto ficar nesse dualismo, quem tem a melhor proposta, politicamente falando, e quem tem a pior proposta, a gente não vai sair do lugar. Então, enquanto a gente não tomar consciência que temos que colocar nos nossos postos de governo pessoas que pensam a questão ambiental, né, a questão não só do homem ser visto não mais como o centro do mundo, mas como parte de um todo. Então, a criação de Deus, se a gente for pensar assim, o homem não é um ser à parte, ele é um ser mais um das criações do ser humano, mas ele se coloca à parte como um ser superior dentro dessa criação. Então, não há respeito nessa relação com o resto da criação, né? O homem se colocou no pedestal e não quer descer desse pedestal. E aí, o que é que a gente pode fazer, né, para tentar mudar essa realidade? Então, é aprender a votar, né? Eu acho que é de suma importância a gente aprender. É a gente aprender a cobrar, porque a gente não cobra. A lei está lá, mas o judiciário ele não vai se mover se a gente não instigá-lo, se a gente não cobrar. Então, ele vai continuar lá. Até porque quem estão na superestrutura, como dizia Marx, é a classe que domina o capital. Então, eles vão fazer leis que beneficiam a quem? A classe ao qual o capital está inserido. Então, se a gente não se infiltrar, não se inserir dentro desse processo de debate, então nós também não vamos sair. Nós só vamos ficar no campo das ideias, e ficar no campo das ideias e não ir para o campo da prática, fica muito complicado, né? Aqui também tem uma pergunta do Edson, ele fala, então qual o meio mais viável para a destinação dos lixos das comunidades sem a coleta? Acho que aí seria para todos, né? Porque ele não coloca para quem seria. Então, aí seria, eu acho que para as engenheiras ambientais aí, seria fácil responder. Posso falar? Pode, aí eu vou depois, já. Vamos lá. O correto, por lei, deveria o município realizar a coleta. Então, assim, a destinação a retirada desses resíduos da zona rural deveria ser feita pelo...
Mas, né, na falta desse ação, né, do governo, eu acho que um problema que precisa da ação política da comunidade. Então, assim, eu vejo que o Everaldo, na sua comunidade, por exemplo, tem batalhado, juntando os recursos possíveis para mostrar que a comunidade está participando, coletando seus resíduos, está separando, não está jogando em qualquer lugar. Mas, assim, a questão a solução seria a cobrança desse serviço, que é direito da população. Fernanda. Eu concordo. Acho que, assim, a gente precisa, de fato, ter mais ação. A gente tem instituições falhas que muitas vezes demoram nas respostas, isso é fato. Mas eu acho que também, se a gente sempre partir desse pressuposto e não começar a cobrar, a exigir, a gente vai sempre continuar nesse círculo vicioso. E, assim, o que o Everaldo, eu percebo como uma grande angústia dele, é algo para já, né? Que a gente chegue com uma... Eu acho que para já, a curto prazo, é muito difícil. Então, eu acho que é uma coisa para a gente trabalhar ao longo do tempo. É isso, é conscientizar que a gente precisa agir, se munir de forças para cobrar, para exigir o que é um direito nosso. E também, não menos importante, é continuar investindo nessa questão da educação, começar a plantar a sementinha, né? Por exemplo, existe essa consciência de redução, né? Isso também é importante, né? Porque, por exemplo, o que vocês fazem, que práticas vocês já adotam, né? Eu acredito que devem já fazer algum tipo de tratamento com resíduo orgânico. Enfim, eu acho que essas são as medidas que eu vejo agora, de pronto, para te responder como alternativas. Mas, assim, é um compromisso de pesquisar realmente de que forma a gente poderia tratar. Só que, para além disso, é uma coisa que provavelmente vai demandar recurso. Então, aí volta de novo, a gente vai precisar de parcerias, mas é uma questão que, assim, eu me comprometo a justamente pensar em como a gente pode, e aí se a Rafa topar, junto a gente pode começar a pensar e ver de fato, né, como que é um problema real, que a gente sabe que existe na zona rural, e de que forma a gente pode aliar, de fato, um tratamento, mas atrelado a essa consciência de ação da comunidade, de estar lá e cobrar do poder público. Eu sei que o Everaldo disse que ele já foi atrás, já tentou, isso cansa, mas, infelizmente, a gente também não pode ficar vendo tudo de uma maneira muito passiva, porque a gente acaba sendo engolido e as pessoas começam a entender isso como comum. E essa questão, não só essa questão... Queria só fazer uma colocação, pode ser? Assim, com olhar mais de comunidade. Assim, eu não sei se me passou aqui agora a possibilidade de tentar de novo. Nós temos, o IF tem um projeto pronto de coleta seletiva, que seria esse projeto para execução. 3 contêineres para ser espalhado na comunidade, para facilitar a aproximação das famílias, para colocar o resíduo. Isso, e aí seria de papel do município comprar esses contêineres, e aí, de acordo com o tempo que levasse para encher eles, a prefeitura iria buscar. A gente está falando de 5 quilômetros, não é mais que isso. Não ia acarretar mais despesas para o município, a não ser a compra dos contêineres e o combustível para pegar esse resíduo em um asfalto, que vocês sabem aqui, ligando Flores da Princesa, não tem dificuldade nenhuma. Então, assim, é só a questão de não querer fazer realmente. Então, eu pensei aqui rapidamente se a gente não poderia pensar, já enquanto instituição,
a associação e o IFPB propor ao Ministério Público uma reunião para discutir isso, para que pudesse... Era isso que eu ia te dizer. Se vocês já tinham, eu ia te perguntar se vocês já tinham recorrido ao Ministério Público. Eu já falei com o promotor outrora, mas aí eu falei uma série de coisas, aí veio além das questões de pandemia, veio a política, e as pessoas misturam eu ter sido candidato com as críticas. Então, assim, eu nem tenho dinheiro e minha campanha foi totalmente nas questões ambientais. Então, nem o pessoal entende de consciência ambiental, nem vota em alguém que fale que não tenha dinheiro. Então, por os dois motivos, eu já fui desclassificado, até mesmo na comunidade, em algumas questões, nessa questão do voto. Mas eu acho que se o IFPB e a associação fizer uma reunião tipo essa, por exemplo, com o promotor, para discutir essas questões, eu acho que ele vai colocar o gestor municipal na bola para resolver esse problema. Everaldo, eu acrescentaria nesse projeto algumas condições. Porque, assim, como eu falei para você, a gente é responsável pelo resíduo. Não é responsabilidade só, o resíduo que a gente produz, não é responsabilidade somente do governo de dar conta disso. A gente também é responsável por todo o impacto que toda a atividade que a gente faz. Então, essa atividade, essas ações de educação ambiental dentro da comunidade devem ser mais intensificadas, deveriam, e ter essa contrapartida de redução desse volume de resíduo. Porque mesmo que o resíduo seja retirado da comunidade para ser colocado no lixão, ele não deixa de existir. Então, ele continua sendo um problema ambiental. Concordo. A solução seria realmente reduzir. Eu concordo com todas as suas falas. Eu acho que tem que ser uma faca, tem que pensar os dois viés. Não dá para querer um serviço e não fazer a sua parte. A gente já vem trabalhando isso há muito tempo, mas como vocês já falaram, e eu também. Educação ambiental não é algo do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha que vai levar muito tempo. Talvez a gente nem veja isso acontecendo de fato, mas a gente não pode achar que estamos enxugando gelo e ter que parar. Não, a gente tem que continuar tentando. Tem hora que eu confesso que me sinto saturado de bater nas mesmas teclas, mas assim, eu entendo, depois eu volto e entendo que é um processo de educação e que a culpa nem é das famílias diretamente, é de um processo que colocou eles nessa situação e que a educação se omite em se reeducar para fazer a diferença, infelizmente. Não, certo. Eu acho que a área do microfone está fechado. E, assim, eu acho interessante a gente jamais desvincular. Eu acho que a gente pode tentar buscar essa ação de realmente conversar com o Ministério Público e tentar, mas como a Rafa colocou, a gente precisa, e é urgente, não só dentro das comunidades, é urgente para todos nós, a gente pensar em tratar essas questões, né? O que eu estou reduzindo de lixo, de resíduo? O que eu estou conseguindo, na minha prática, na minha vivência do dia a dia, reduzir? Porque, pessoal, a gente tem mais uma pergunta, e aí a professora Aline de Souza, ela gostaria de saber, Yara e a Fernanda, né, se é possível, dentro do IFPB, repensar os PPCs, os cursos, de forma a dar mais relevância para as questões ambientais em todos os cursos. Você pode começar, Fernanda. Olha, eu acho excelente a tua colocação e, assim, independente de estar no PPC ou não, dentro das minhas disciplinas, que tem essa prática mais, que está ligada, né, à área ambiental, eu procuro trazer essas reflexões para os meus alunos. É eles pensarem em soluções e executar coisas que eles possam fazer, porque a grande maioria ou tem um pai que mora na zona rural ou mora na zona rural. Tratar esses problemas. Né? Como eu, individualmente, consigo repensar essas questões e colocar em prática no meu dia a dia. Então, eu tenho feito esse esforço para a gente justamente avançar nisso. Eu acho que é possível sim, né?
a gente trazer as outras áreas do conhecimento, né, para dentro desse debate, porque existe uma história do meio ambiente, né, indo para humanas, existe a ética ambiental, que é um tema filosófico, né, de pensar não só a existência do mundo, mas a existência do planeta e essa relação do homem com o planeta. Então, é possível trazer esses debates, porque se nós não juntarmos todas as áreas dentro desse debate, então fica complicado trabalhar, porque quem gosta mais da área de exatas e vai estar trabalhando ali, então pode estar trabalhando também os temas, e aquelas pessoas que gostam mais da área de exatas acabarem despertando para fazer uma engenharia ambiental ou um outro curso nesse sentido. Mas pode haver, dentro das ciências humanas, né, uma discussão sobre o meio ambiente. Até porque eu lembro muito que no curso de agroecologia em Piranhas, que eu trabalhava lá, as meninas, o pessoal da área de agroecologia dizia que precisava muito dos trabalhos do pessoal de história, do pessoal de filosofia, para poder dar embasamento aos trabalhos dele. Porque não só é a parte prática, é a parte teórica também que tem que ser discutida. Então, se a gente não discutir e, ao mesmo tempo, colocar em prática e botar isso dentro do PPC, então fica complicado ter um alargamento sobre esse conhecimento, né? Então, tem uma última pergunta aqui. Vamos encerrar com a pergunta do Rena, né? Que tal uma reciclagem na própria comunidade? Nós já pensamos isso também, mas aí a gente precisaria de pensar o que a gente tem de matéria-prima e ver como era que a gente poderia estar fazendo essa reciclagem, que eu acho que é um caminho, inclusive, porque a gente estaria gerando renda na comunidade, capacitando pessoas para ter aí profissões. Eu acho que é um caminho. Agora, eu ainda não consegui perceber pernas para caminhar com isso. Confesso a vocês que já pensei nesse sentido. Quando a gente pensou na proposta da cooperativa, era justamente com essa pegada, para o que a gente pudesse reutilizar, reciclar, a gente fazer. O que não pudesse, aí seria enviado para o local mais adequado. Só que aí a gente esbarra na questão financeira e nas discussões que, quando passam dentre a gente, falta-nos pernas para fazer. Infelizmente, a gente já pensou tudo isso, agora não conseguimos, de fato, executar as coisas. Eu acho que esse é o melhor caminho, na verdade, porque a gente vai estar mostrando soluções práticas, que é muito melhor do que levar esse resíduo para um desface de aterro ou para qualquer lugar em beira de pista, como acontece aqui na nossa região. Então, é importante pensar todas as possibilidades. Pois bem, eu acho o seguinte, Everaldo, quando você diz que já lutou tanto e sente assim desmotivado no final, mas a gente precisa de pessoas como você, porque nós somos sementes, né? Como tem várias frasezinhas no Facebook. Nós somos semente. Quando uma semente não germina, a outra germina, né? E aí continua o trabalho que é necessário, né? Para poder a gente progressivamente chegar onde a gente quer. Então, a gente não vai conseguir tudo agora, né? Mas o pouco que a gente conseguir já é de grande valia, porque a gente está construindo o caminho para poder chegar onde a gente quer. Então, a gente pode não usufruir do que a gente deseja, do que a gente quer, mas a gente plantou a semente, e aí as crianças e outros adultos vão dar continuidade ao nosso trabalho, porque vão estar pensando ecologicamente, pensando sobre ética, sobre moral ecológica, sobre ética, sobre o todo, e não só sobre o ser humano, né? Porque também essa questão dessa mudança passa também pelo conceito de pessoa. Então, o conceito de pessoa hoje é muito centrado no homem. Então, há uma discussão filosófica sobre a necessidade de mudança do que seria o conceito de pessoa. Porque, às vezes, você encontra no meio do caminho pessoas que não são capazes de dar a mão nem de salvar de uma tragédia. E você encontra um animal, um cachorro, qualquer um que
salva crianças e salva pessoas de grandes catástrofes. Então, o que seria, então, pessoa? Só é para o ser humano? Ou existem outros seres que têm essa habilidade, né? Esse sentir, né? De empatia com o outro, né? Eu acho que, por hoje, né, a gente vai encerrar. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação, pelas perguntas. Muito obrigada pelo debate. Fernanda, Rafael e Everaldo, eu gostaria agora de abrir o espaço para vocês fazer a finalização que vocês acharem melhor e para a gente poder encerrar. Vamos começar com Rafael. Gostaria de agradecer por estar participando desse seminário, que é de suma importância estar debatendo esses temas. E queria deixar a mensagem, né, de que as pessoas comecem a se ver como parte da solução, porque esperar que a solução venha de outro lugar, ela é mais difícil. Mais difícil não, é praticamente impossível, a solução não é feita só, né, a partir de uma ação de uma pessoa. Então, todos nós somos responsáveis para que essa degradação ambiental, ela reduza, né? Fernanda? Então, agradecer, assim, pelo diálogo, foi extremamente rico a gente pensar em todas essas questões e que a gente tenha lançado e continue com essa sementinha aqui, pensando de que maneira a gente pode conseguir mudar, né? Como a Rafa disse, a gente se enxergar como solução, a gente se enxergar como parte integrante desse sistema e repensar o que eu estou fazendo minimamente, qual é a atitude que eu já estou tomando e juntos tentarmos construir um novo paradigma, né? Voltar, quem sabe, àquele estado antes daquela ruptura antropocêntrica. Então, era isso que eu queria deixar e agradecer pelo convite, pelo diálogo, assim, enriquecedor que a gente teve essa noite. Muito obrigada, Fernanda. E, para encerrar, com você, Everaldo. Eu também quero, primeiro, agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Muito bom. Agradecer ao IFPB, porque tem me transformado, tanto na gestão ambiental quanto agora na biologia. Eu venho crescendo muito e eu preciso devolver isso à minha comunidade, ao meu território. Então, é nessa luta que eu trabalho diariamente. Quero agradecer de coração a todos os envolvidos, as pessoas que mandam mensagem, perguntas, porque nos ajudam a refletir ainda mais. Como bem dizer, de verdade, muito obrigado. A Cavalhada continua de portas abertas, estamos fazendo os nossos trabalhos dentro das possibilidades. A extensão é o que eu amo de coração dentro da universidade, e eu quero agradecer a cada um que abraça as minhas ideias, os meus anseios, desejos e tudo, e a gente vem juntos se fortalecendo. Eu me sinto uma semente que já germinou, graças a Deus, já coloquei assim a mão no arado e não olho para trás. É claro que entristece em alguns momentos, porque ninguém é de ferro, realmente, não somos máquinas, mas, assim, muito feliz com tudo que eu venho fazendo e quero dizer que o IFPB, aí são vocês, professores, amigos que levam para a vida, que vem fazendo essa transformação lá na Cavalhada, e eu tenho certeza que esse sentimento é também de outros alunos que não tiveram essa oportunidade, mas que terão futuramente de poder expressar isso. Grato a Deus por tudo e a vocês por toda a atenção comigo. Obrigada, Everaldo. Gostaria de agradecer também o convite para ser mediadora desse debate, que foi muito produtivo, e gostaria que cada um de nós pensássemos que nós fazemos parte de um processo histórico. Então, as coisas não foram criadas agora, nem ontem, foi há muito tempo atrás, e a gente precisa saber desse processo histórico para poder a gente ter noção de como a gente está nesse mundo e o quanto nós somos manipulados ou não nesse mundo. Então,
todo o processo de manipulação, seja do capitalismo ou de qualquer outro modo de produção, ele passa pelo controle da educação, pelos órgãos que querem nos fazer pensar tal qual eles pensam e fazer de conta que aquilo é natural e aquilo é o nosso desejo, que a gente quer perpetuar uma sociedade onde a exploração e a desigualdade social é imensa e só aumenta. Muito obrigada a todos e uma boa semana. Obrigada.